tarde, senhor Mendiga. Boa tarde. Boa tarde, será que nós faremos a entrevista com o senhor, tudo bom? Ah, tudo bom, por favor, sentem-se. Pô, Você pode colocar meu jornal ali no canto, por favor? Claro, claro. Obrigado. Então, senhor. Então, senhor Mendigo, nós viemos aqui te entrevistar sobre o que aconteceu no período da guerra. Você poderia nos contar sobre esse fato? Então, pode ser. Muito bom que façamos uma entrevista muito boa aqui, que eu possa contar tudo o que vocês querem saber sobre a minha vida e o que eu puder falar também sobre a guerra. Mas pode ser muito divertido aqui, muito bom. Oh, excelente. Então, vamos continuar e começar desde o princípio. Qual foi a primeira coisa que o senhor lembra sobre o fato ocorrido? Então, eu não me lembro nitidamente muito do que tinha acontecido, mas eu também não sabia onde eu estava realmente, assim. Eu lembro que eu estava meio perdido e eu não sabia quem eu era. Tava uma situação muito confusa, mas eu estava sentindo que minha vida estava recomeçando. Foi no momento em que o Tuair, que era a pessoa que costumava chamar de tio, ele chegou e ele me salvou de certa forma, porque eles estavam levando os mortos para serem enterrados, ou se eu não me engano, até queimados. E quando ele estava me levando, ele percebeu que eu estava me mexendo, ou seja, que eu não estava morto, eu tinha vida. E ninguém ligou muito para isso e ele tomou para si a responsabilidade de tomar conta de mim. E a partir daí foi que realmente minha vida começou a andar e tudo mais. Claro. Você poderia descrever quem era o Tuair? Então, meus pais, como não sei se vocês realmente já sabem, não sei se vocês pesquisaram muito antes de vir, os meus pais, eles morreram. E a partir desse fato que eu contei pra vocês, ele acabou me ajudando, vamos dizer assim, me salvando. E ele virou um tio, como eu chamava ele nem sempre eu gostava muito que eu chamasse ele de tio, mas na verdade ele virou um pai pra mim. E ele era um cara relativamente velho, assim, e que ele sempre me dava algumas lições de vida e, de certa forma, ele também era sempre muito grosso. Ele me fazia pensar um pouco e muitas das vezes eu acabava entendendo o que ele tentava fazer ou as coisas que ele realmente acreditava. E muitas vezes eu me surpreendi com ele. Então, senhor Mendiga, diga o que levou o senhor até aquele estado de quase morte? O Tuair chegou a comentar sobre esse assunto? Você tem ciências sobre o ocorrido anteriormente? Ou você simplesmente acordou e você estava dessa maneira sem lembrar como chegou até lá? Então, essa é uma história muito curiosa. No momento mais na frente, no caso, não nessa parte, eu estava passando por muita fome. E então eu quase comi uma mandioca. E do nada chegou o Tuair e começou a falar para que eu não comesse aquela mandioca, que tinha por causa dessa mandioca não, mas sim das mandiocas que eram envenenadas, que fizeram com que eu ficasse naquele estado doente, de quase morte. Então foi no momento que eu estava com muita fome e fui tentar pegar aquela mandioca para comer, que o Tuair me contou que na verdade eu vivera muito mal e muito doente por causa dessa mandioca. Então foi mais ou menos essa história que aconteceu. E essa questão das mandiocas envenenadas era algo decorrente da guerra que estava ocorrendo lá em Moçambique, na sua época? Então, com a guerra, era sabido que muitas pessoas não tinham mais onde morar e tiveram que fugir e tudo mais. E começou a se tornar muito difícil arranjar comida, por exemplo. Então, a partir daquele momento, quando você sentia fome, tudo que você encontrava, você acabava por comer. Você não se preocupava muito se aquilo era realmente bom ou não. Porque, de certa forma, ou você ia morrer por causa da guerra, ou você ia morrer por causa da fome. Então era melhor que você comesse e possivelmente fosse morrer por causa de uma mandioca envenenada do que você ficar sem comer e realmente morrer de vez. Então, depois da sua reabilitação, o que aconteceu, o que vocês decidiram fazer, você e o Tuair? O Tuair partiu para outro lugar, você ficou sozinho, o que aconteceu? Então, eu era muito jovem, eu precisava de ajuda, então eu acabei ficando ao lado de Tuair. E, assim, eu não lembro muito bem, mas nós começamos a nossa aventura, de certa forma. E seguimos até naquele momento de guerra e tudo mais. Nós acabamos encontrando o Machimbombo. Então, o que é machimbombo?
Então, o Machimbombo é uma espécie de ônibus, era como a gente chamava os ônibus lá na nossa região. E, enfim, nesse Machimbombo, nós encontramos um cara que tinha uma maleta. Dentro dessa maleta tinha um livro que contava a história do Kinzo. E foi uma coisa muito, vamos dizer assim, específica, foi que eu não sabia que eu realmente sabia ler. E quando eu peguei aqueles livros, eu comecei a ler eles, vamos dizer, até que aleatoriamente, e comecei a me envolver muito com as histórias. E aí passávamos uma grande parte da noite lendo aqueles livros. Eu li em voz alta para o Tuaê. E era uma coisa muito boa, porque nós conseguimos se desvencilhar daquele momento de guerra que vivíamos e entrar dentro de uma outra história, que era a história do Kinzo. Que foi é uma história muito boa, que deixou a gente muito feliz de poder ouvi-la e a gente queria cada vez mais terminar aquela história. E você acha, senhor Muad'Dib, você acha que essas histórias serviram para amenizar o peso da guerra? Sim, completamente. Como eu falei, que era um momento que possivelmente a gente não sabia se a gente teria o dia de amanhã. E aquelas histórias eram umas histórias que mudavam o lugar onde a gente estava. A gente entrava naquelas histórias lendo e era muito bom, tirava todo aquele peso da guerra, mas é aquela coisa, né? A gente ainda estava em guerra, então a gente sempre ficava, de certa forma, um pouco receoso. Era um momento muito complicado, assim. Então, nós ouvimos alguns relatos de coisas sobrenaturais, espetaculares ocorrendo nessa época, né, na sua região. Você tem algum relato sobre isso? Então, era uma coisa que acabou sendo muito estranha. É que, na verdade, parecia que o mundo ficava mudando em volta do Machimbombo. Ou seja, vamos fazer uma suposição aqui. Imagine que o Machimbombo está aqui e que ele continua aqui, mas que é como se essa mesa mudasse para cá e essa mesa fosse para lá, mas ele continuasse aqui e tudo fosse mudando em volta dele. E, por exemplo, uma história que aconteceu foi uma que a gente acabou... a gente estava tentando ir para perto de um mar, que a gente tinha ouvido o barulho dele quando a gente estava passando por um pântano. E nós queríamos ir atrás desse mar, só que o Tuaê tinha sido picado por um inseto e tinha ficado muito doente. Essa doença que levou, de certa forma, até a morte dele. E por causa disso, eu fui sozinho em busca desse lugar, desse mar. E eu acabei voltando, porque eu não consegui chegar lá e eu decidi voltar. Só que, como o mundo ia mudando em volta do Machimbombo, a gente acabou chegando lá por causa dessa mudança mesmo, real, do ambiente. E quando nós chegamos lá, o Tuaê, ele já tinha me dito que ele gostaria de ser, depois de morto, de ser lançado ao mar, de certa forma. Então, nós encontramos um barco lá, e aquele barco, ele tinha o nome do pai de Kinzo. E eu comecei a falar isso pro Tuaê, que estava moribundo, quase morto, e ele não acreditou, ele achou que eu estava mentindo, que eu realmente não tinha lido aquilo na história, mas pra mim era aquilo tudo verdade, eu tinha lido aquilo na história, e ele não quis acreditar em mim. Mas, então, a gente deixou esse transformar pra lá, e eu coloquei ele no barco e mandei ele para o mar. E foi mais ou menos assim que aconteceu coisas sobrenaturais e que a história, de certa forma, minha com o Tuaê terminou. Uma única pergunta para terminar o assunto dos cadernos de Kinzo, que me chamou muita atenção. As histórias dos cadernos de Kinzo eram sobrenaturais ou eram histórias do cotidiano? Então, por diversas passagens da nossa história, a gente acabou encontrando relatos que uniam a realidade com aquilo que a gente lia nas histórias do livro. Ou seja, de uma certa forma, aquilo era tudo verdade, mas ao mesmo tempo a gente não podia comprovar exatamente que aquilo realmente tinha acontecido. Como eu falei aqui agora há pouco, sobre o barco, por exemplo, que era um barco que tinha o nome do pai de Kinzo e que foi contado na história de Kinzo. Então, tipo assim, pode ser que seja muito verdade e eu acredito que aquilo seja verdade.
Mas a gente não pode comprovar nada. Incrível, incrível, realmente incrível. Realmente. Nós agradecemos muito essa oportunidade de podermos ter ouvido um pouquinho da sua história. Sua história que com o tempo ficou muito famosa. Nós agradecemos essa oportunidade. Muito obrigado, realmente. Muito obrigado. Obrigado por Você. ceder esse tempo à Muito entrevista. obrigado.